Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, pelo privilégio que temos de estar adorando e exaltando ao Senhor, o nosso Deus. E agora vamos dar continuidade então aos nossos estudos, aquele propósito ao qual nós estamos nos dedicando, de estudar as Sagradas Escrituras, porque é por meio desses estudos que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor tem nos fortalecido, tá certo? Que o Senhor tem de fato nos renovado. Então que o Espírito Santo de Deus, ele fale melhor ao teu coração nesta noite, que ele possa comunicar a você essas verdades da Sagrada Escritura e que você possa voltar para casa se regozijando na presença dele, adorando, louvando, exaltando e fortalecido para continuar nesta batalha, para continuar nesta caminhada, ok? Então, abra o seu coração para a palavra de Deus, deixe que o Senhor fale contigo, entregue a Ele o seu louvor, entregue seu sacrifício, sua adoração, que o Senhor está com os ouvidos atentos a este lugar. Então, os ouvidos dele não estão agravados, ele ouve o teu clamor e a tua oração. Vamos lá para o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, estamos abordando o capítulo 6 do livro de Gênesis, e já estamos aí no versículo 13. Estamos no versículo 13 do capítulo de Gênesis. Vamos fazer a leitura e trazer aqui algo da parte do Espírito Santo de Deus para sermos fortalecidos, edificados nessa noite. Livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 13, que nos diz: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gófer ou cipreste. Farás compartimentos nesta arca, e a betumarás, guarde bem essas definições, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Algumas traduções dizem piche, mas acredita-se que o melhor que a piche não seja talvez a melhor definição, mas sim rena, tá, okay? Que era um tipo de material utilizado na antiguidade como vedação, material para vedação. Então aqui diz betume. E desta madeira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, tá certo? De 1 côvado, e acabarás em cima. Uma janela de 1 côvado, e a acabarás em cima, no topo. E a porta da arca porás ao lado, uma porta lateral. Far-lhe-ás andares, abaixo, segundo e terceiro, 3 andares na arca. Preste atenção nas definições. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre toda a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, tudo morrerá, debaixo do juízo divino, tá certo? E as palavras do Senhor não caem por terra, aquilo que ele diz se cumprirá, se fará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, de tudo o que vive, ou de tudo que tem fôlego de vida nas suas narinas, que seria o mais adequado aqui, conforme o original, de tudo que tem fôlego de vida nas suas narinas, de toda a carne, 2 de cada espécie. Guarde muito bem essa palavra. 2 de cada espécie. Deixa eu me localizar aqui que eu me perdi. Trago o espírito de vida, contigo estabelecerei. Aqui, tudo que vive de cada espécie fará entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. 2 de cada espécie virá a ti para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come,
e ajunta para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Glória a Deus. Quem pode louvar ao Senhor pela sua palavra que está nos sendo comunicada aqui nesta noite. E quando a gente olha para esse texto, nós vemos aqui muitos ensinamentos da parte do Espírito Santo de Deus que são comunicados para nós, né? Então vemos aqui no final, quando é destacado que Noé fez tudo em conformidade com a ordem de Deus, né? Fez tudo em conformidade com a descrição que Deus havia lhe dado, sendo fácil ou sendo difícil, tendo dificuldades ou não, tendo que enfrentar críticas ou não. Noé seguiu a risca, Noé seguiu a linha conforme traçada por Deus. Deus traçou e Noé cortou em cima daquela risca. Assim, aqueles que andam na presença de Deus, conforme a sua palavra, conforme a sua ordem, conforme as suas ordenanças, conforme as suas leis, conforme o direcionamento do seu espírito, são aqueles mesmos com quem Deus tem firmado um pacto, com quem Deus tem firmado uma aliança, com quem Deus tem um compromisso eterno e que não vão perecer debaixo de juízo e não serão atingidos pela ira, porque como a Sagrada Escritura nos diz, nós fomos salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus e não somos destinados para a ira, mas sim para a glorificação eterna na presença dele. Aqueles que têm andado debaixo da sua palavra, porque Cristo diz assim no Evangelho: vós sereis meus amigos quando fizerem o que eu vos mando, quando nós nos comportamos como servos, recebendo Ele como o Senhor. Então o senhorio de Cristo esteja sobre a tua vida, o senhorio de Cristo esteja sobre o teu comportamento na tua família, o senhorio de Cristo esteja sobre o teu comportamento, no teu andar, no teu sair, no teu deitar e no teu levantar, na tua forma de falar, na tua forma de agir, na tua forma de pensar. Que o senhorio de Cristo esteja sobre você, porque se o senhorio de Cristo estiver sobre você, você tem lugar na arca, você tem lugar na aliança, você tem lugar no pacto, você está separado para a glória, você está predestinado para as mansões eternas, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, como diz a palavra, vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. Que privilégio maravilhoso, nós temos motivos todos os dias para levantar a nossa mão e dar glória para Deus e envergonhar o diabo, porque nós fomos salvos, porque a lista que havia contra nós de acusações foi cravada na cruz, e porque nosso nome está escrito no livro da vida, e porque a mão poderosa de Deus está sobre nós, nós fomos salvos pelo nome bendito de Jesus de Nazaré. Você tem motivo para regozijar, para se alegrar. Que coisa maravilhosa é estar incluído dentre aqueles que são salvos pela graça de Cristo Jesus. Essa era a situação de Noé. Não é à toa que Deus olhou do céu e viu o mundo corrompido e achou Noé. Noé era a minoria em meio a uma maioria. Assim como os santos são uma minoria em meio a um mundo corrompido. São uma minoria em meio a um mundo que jaz no maligno. Assim nós temos a situação semelhante de Noé. Nós não pertencemos a esse mundo, nós não temos nada com esse mundo, nós não temos compromisso com esse mundo. Esse mundo vai ser destruído pelo juízo divino, e nós somos salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus, porque nós temos mantido fiéis à sua palavra, fiéis à sua lei, fiéis à sua regra. E assim nós somos salvos pela pessoa bendita dele, pela graça dele, pela misericórdia dele. E Noé é exatamente essa tipificação. Noé exatamente, ele expressa para nós essa tipologia acerca da situação da igreja no mundo, como Cristo disse: assim como foram nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, não se importavam com as coisas de Deus, não se importavam com o chamado para a salvação, não se importavam em refrear seus maus costumes, em refrear o seu pecado, em refrear a sua concupiscência, deram total vazão às suas promiscuidades. Assim foi no dia de Noé, e assim nós estamos vendo também no nosso dia. Mas como foi nos dias de Noé, o juízo de Deus veio sobre toda a humanidade, mas Noé foi salvo porque andava conforme a palavra do Senhor, porque era fiel à palavra do Senhor, porque foi achado irrepreensível, andando conforme Deus na terra de pecadores.
assim também vale a pena pagar o preço. Vale a pena, mesmo que tenha que sofrer, mas manter-se fiel à palavra do Senhor. É Ele que garante a minha e a tua vitória. É Ele que garante a minha e a tua salvação. E aí Noé, que foi encontrado por Deus andando dessa maneira, foi incumbido por Deus de uma grande obra. Foi incumbido por Deus de um grande trabalho. Faz a arca, constrói a arca, levanta a arca, edifica a arca. E esta arca, conforme Noé ia trabalhando nela, trabalhou pelo menos 100 anos para edificar esse grande monumento. Ao mesmo tempo que era uma construção que Deus deu como estratégia a Noé para a salvação de si, da sua família e daqueles animais que viriam a ele, era simultaneamente a pregação para o mundo acerca do alerta do juízo que virá. A chuva vai cair, o dilúvio vai cair, só que ninguém tinha visto ainda chuvas naquele tempo, ninguém tinha visto chuvas na terra ainda, até aquele momento. E então a mensagem de Noé era absurda aos olhos deles. A mensagem de Noé era loucura aos olhos deles, aos ouvidos deles, perdão. A mensagem de Noé aos olhos também, porque a arca podia ser vista. E eles viam, ouviam o trabalhar de Noé e entendiam que aquilo era um completo absurdo, que aquilo era loucura. Assim também estão ouvindo acerca do arrebatamento. Estão ouvindo acerca do juízo de Deus que virá. Estão ouvindo acerca da notícia de que um povo será tirado dessa terra, que os mortos que estão em Cristo ressuscitarão primeiro, do que estiverem vivos sendo transformados simultaneamente, e todos nós nos encontramos com Ele nos ares, para sermos levados para as mansões celestiais, e aqui será estabelecida a grande tribulação. Estão ouvindo acerca disso, estão dizendo, é loucura. E estão dizendo, isso não faz nenhum sentido. E estão dizendo, isso não vai acontecer. Mas eu digo para você, o mesmo Deus que agiu no tempo de Noé, o mesmo Deus que trouxe dilúvio sobre a terra, o mesmo Deus que deu estratégia para que Noé se salvasse, o mesmo Deus que trancou a porta da arca por fora e trouxe juízo sobre toda a terra, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor que eu e você servimos, adoramos, exaltamos, glorificamos nesta noite. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua o mesmo, Ele continua Senhor, e a sua palavra não cai por terra, como diz através do profeta. A palavra que sai da minha boca não tornará para mim vazia, antes irá e fará aquilo para o qual foi destinada. A palavra do Senhor não falha, continua crendo, continua esperando, porque o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele falou, vai se cumprir sobre nós. Então Noé, incumbido desse trabalho, incumbido dessa tarefa, ele começou a se dedicar. E cada vez que Noé ia trabalhando na arca, aquilo era uma denúncia contra o mundo. Aquilo era uma denúncia contra os pecadores. Assim também o teu viver na presença de Cristo é uma denúncia contra o pecado. O teu viver infidelidade à palavra de Deus é uma denúncia contra a incredulidade. A presença da igreja na terra, andando conforme a palavra de Deus, em contradição com o mundo, é uma denúncia ao mundo acerca da infidelidade deles para com o Deus que nós servimos. Nós só estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado. Assim como disse Samuel, Ebenezer, até aqui nos conduziu o Senhor. Até aqui nos sustentou o Senhor. Se não é Deus na minha vida, se não é Deus na tua vida, a gente já tinha desistido. Mas o Espírito Santo de Deus te renova nesta noite, te reveste nesta noite, te capacita nesta noite, para continuar dando testemunho da sua palavra. Assim como Ele fez com Noé. Ele sustentou a fé de Noé, Ele sustentou a perseverança de Noé, Ele sustentou de modo que ele pôde concluir o seu trabalho. E Deus deu especificações em relação àquela arca. Disse, tem que ser uma madeira específica, como a gente trouxe até aqui, quando a gente fez a outra abordagem. Tem que ser a chamada aqui madeira de gofre, que alguns chamam de cipreste. Tem que ser de acordo com aquilo que Deus determina. Não adianta você querer edificar com outro fundamento, como Paulo diz. A gente lançou o fundamento é Cristo. Todos que edificar, tem que edificar sobre Ele. Não adianta trazer outra coisa para essa igreja só recebe a palavra que vem da parte de Deus, através da Sagrada Escritura. Não pode receber outra palavra, como Paulo disse.
ainda que desça um anjo do céu vos pregando outro evangelho, pode chamar de anátema, pode chamar de filho de Satanás, pode dizer que veio da parte do inferno, porque não pertence à igreja de Cristo. Somente a palavra de Deus é suficiente para nós. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, como disse o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é suficiente para nos edificar. Nós não precisamos de evangelho de autoajuda. Nós não precisamos de palavras bonitas e inteligentes, como muitas pessoas têm pregado em púlpitos por aí. Nós precisamos da palavra de Deus na íntegra, daquilo que o Senhor Jesus tem destinado para nós. Seja repreensão, seja exortação, seja consolo, seja uma palavra de ânimo, tudo aquilo que vem da parte de Deus para nós é para a nossa edificação. Tem que ser a madeira certa, não pode ser qualquer uma. Tem que ser aquilo que eu determinei, como diz o Senhor a Noé. E outra, você vai construir com essa madeira adequada, tá? Você vai colocar compartimentos, conforme a leitura que já foi feita aqui. A arca tinha compartimentos, a arca tinha divisões. Então ela tinha pelo menos 3 pisos de compartimento. E esses pisos é porque a arca que estava sendo construída, que é também uma tipologia da igreja, tá certo? Que também representa o que na atualidade é a igreja de Cristo. O que foi a arca para Noé, hoje é a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estou falando de placas, não estou falando de denominações, eu estou falando da igreja de Cristo, do corpo de Cristo na terra, daqueles que estão unidos ao corpo de Cristo, que obedecem a Cristo como a cabeça desse corpo, a igreja de Cristo que está sobre toda a terra. A igreja dos salvos, que tem seu nome escrito no livro da vida. Eu e você temos que estar incluídos nesta igreja. Mais do que pertencemos à denominação, nós temos que estar inseridos no corpo de Cristo. Nós temos que estar ligados na videira verdadeira. Porque toda vara que não está ligado nela seca, não dá fruto, é cortada e lançada no fogo. Nós não temos compromissos com esses. Nós temos que estar ligados em Cristo. Nós temos que estar ligados em Cristo. Nós temos que olhar só para Cristo. Nós temos que obedecer primeiramente a Cristo, nos submeter à sua palavra. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos o que o Senhor estava falando para Noé. Tem compartimentos, porque tem lugar certo para cada um. Tem um lugar certo para você na obra de Deus. Tem um lugar certo para você na arca. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, como Cristo disse. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. O Senhor Jesus Cristo te viu, o Senhor Jesus Cristo te amou, o Senhor Jesus Cristo pagou o preço necessário, que não foi prata nem ouro, mas foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Te comprou, te purificou, te justificou diante de Deus, te fez uma nova criatura, te deu o selo do Espírito Santo e te capacita para andar na terra glorificando a Deus e dando testemunho. Você é chamado diretamente pelo Mestre para andar na sua presença e fazer a sua obra. Você tem um lugar na igreja de Cristo. Eu não estou falando de carteirinha, não estou falando de lugares, tá certo? Estabelecidos pela instituição. Eu estou falando de servir a Deus em espírito e em verdade. Como Cristo disse para a mulher samaritana, ela disse: qual é o lugar de adorar, Senhor? É no Monte Gerizim? É em Jerusalém? Onde que é o lugar de adorar? Jesus disse: vem, é chegada a hora. E é já, é agora, não é para depois, é já, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O teu Deus é espírito. O teu Deus é a verdade. Se você anda conforme a palavra de Deus, se você sentiu o chamado do Senhor Jesus Cristo no seu coração, se você está ligado à videira, se você produz fruto, você é convocado pelo Senhor Jesus Cristo para fazer parte da igreja dele, para servir a Ele nessa terra, para trabalhar para Ele, para ser galardoado por Ele, para ser reconhecido por Ele, para ser capacitado por Ele, para que o Espírito Santo de Deus se manifeste através de você. Quando você abrir a sua boca, é o Senhor que vai dar as palavras. Quando você colocar as mãos, é o Senhor que vai operar milagre. Quando você se posicionar, Deus vai ser glorificado através da sua vida, onde quer que você esteja.
Deus vai fazer com que você seja uma testemunha dele, para que você glorifique o nome dele, para que o nome dele seja anunciado por meio de você. Você é Noé em meio ao mundo perdido, construindo a arca, denunciando o pecado do mundo, denunciando o juízo que virá. E Deus disse a Noé: tem que ter compartimento, porque tem lugar para todo mundo. Todos são convocados, todos são capacitados e todos são enviados para ir e dar fruto. Assim também somos nós. Tem compartimento e também tem betume, como é colocado aqui. Você vai construir a arca com a madeira que eu determinei. Você vai colocar compartimentos nela para que cada um tenha o seu devido lugar. E você vai betumar por dentro e vai betumar por fora. As frestas que ficam nas madeiras que você vai encaixar, aquelas pequenas frestas, aonde pode alguma coisa passar de fora para dentro, ou alguma coisa pode ir de dentro e passar para fora. Você vai betumar esse negócio aí, não pode ter brecha. Não pode ter brecha, não pode ter contaminação, não pode ter mistura, porque dentro da arca é um lugar de santidade, é um lugar de salvação, é um lugar de manifestação da glória de Deus, é um lugar de manifestação de salvação. Então não pode ter mistura. O Espírito Santo de Deus está betumando essa arca, para que nenhuma contaminação do mundo entre, para que nada que pertence ao mundo entre, como Abraão disse para o rei de Sodoma, quando ele disse, voltando da guerra contra os 5 reis, quando ele foi libertar Ló, e aí ele paga dízimos a Melquisedeque, e o rei de Sodoma diz: só me dê as pessoas, fique com as coisas, fique com o despojo. Ele reconheceu que era direito de Abraão ficar com o despojo, porque ele tinha guerreado, tinha libertado. O que Abraão disse para ele? Nenhuma correia de sandália que pertence a vocês seja encontrada no meio daquilo que pertence a mim, para que não se diga que Abraão foi enriquecido pelo rei de Sodoma. Você entendeu qual é o comportamento de uma pessoa que anda na presença de Deus e que é chamado amigo de Deus e que tem uma fé que lhe foi imputada como justiça? Nós todos somos filhos de Abraão porque somos filhos pela fé, porque andamos pela fé. Você não pode ter mistura com aquilo que não pertence a Deus, com aquilo que Deus não aprova, com aquilo que Deus não se agrada, com aquilo que não pertence àquilo que Deus te deu. Dentre as bênçãos que Deus coloca sobre a sua vida, não seja encontrada nenhuma correia de sandália de Sodoma no meio da tua vida. Agora o Espírito Santo de Deus é na tua vida como um betume, para vedar você e tirar toda influência maligna, toda raiz de amargura, toda raiz de tristeza, todo pensamento de revolta, todo pensamento de desânimo, todo pensamento contrário àquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no teu coração, seja arrancado agora em nome do Senhor Jesus. O diabo perdeu na tua vida, ele não consegue mais te influenciar, ele não consegue mais te atingir, porque o Espírito Santo de Deus está vedando a sua vida contra a influência do mal. Nada do mundo pode entrar na arca, e nada da arca pode passar para o mundo também. O Senhor tem entregue a nós preciosidades, como Cristo nos alerta: não lanceis pérolas aos cães, nem coisas santas aos porcos. Cuidado quando José, por exemplo, recebeu as revelações da parte de Deus, aqueles sonhos maravilhosos, onde a lua e as estrelas se dobravam diante dele, aonde os peixes também se encurvavam diante dele. José era imaturo naquela época. O que ele fez? Ele foi e compartilhou com quem não tinha a mesma visão espiritual que ele tem. José compartilhou com pessoas que não estavam no nível espiritual no qual ele estava, que não tinham um amor pelas coisas de Deus que ele tinha. Infelizmente seus irmãos não estavam no mesmo nível espiritual que ele estava, tanto que Deus não falava com eles, tanto que Deus não usou eles para trazer um grande projeto de salvação, que por meio de quem? Por meio de José foi trazido. Você tem que tomar muito cuidado com quem você está compartilhando coisas espirituais. Você tem que tomar muito cuidado com quem você está compartilhando sonhos e projetos.
e com quem você está dividindo fardo, com quem você está dividindo necessidades, porque muitas das vezes é a brecha por meio da qual o diabo quer entrar na tua vida. Você compartilha com uma pessoa que não está no nível espiritual em que você está, e o diabo encontra uma brecha por meio do qual plantar no teu coração uma ideia contrária, plantar no teu coração uma ideia destrutiva. Mas o Senhor Jesus Cristo está arrancando agora, em nome do Senhor Jesus, e está capacitando você a ter visão espiritual suficiente. Como Paulo disse, o espiritual a tudo discerne, tem poder de discernimento. Quem lhe dá é o Espírito Santo de Deus. Não é livro de psicologia, não é livro de teologia. Quem lhe dá é o Espírito Santo de Deus, para saber se ali há um espírito que se corresponde com você, ou se há um espírito maligno. O Espírito Santo de Deus te capacite, te dê capacidade de discernimento, para discernir todas as coisas, mesmo que você não seja por todos discernido. Nem todos entendem o trabalhar de Deus na tua vida, nem todos entendem o processo de Deus na sua vida, nem todos entendem a escola de Deus pela qual você está passando, mas Deus sabe por quê Ele está fazendo você passar por esse processo. Deus sabe por quê, e Deus tem o dia e a hora certa para mudar o quadro da tua história e te exaltar e glorificar o nome dele sobre você e fazer com que todos em volta olhem você e digam: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quer chorar? Fecha a porta do teu quarto e chora aos pés do Senhor Jesus. Quer um conselho? Abre a palavra de Deus. O Senhor vai falar através da sua palavra diretamente com você. O Senhor vai te revelar num sonho, o Senhor vai te dar sustentação no seu espírito, vai te alegrar, vai te exaltar, vai te revestir para você continuar nessa caminhada. Se você está embaixo de um zimbro, é Ele que manda um anjo com pão e água para te sustentar. E se você se esconder lá na caverna, Ele vai chegar com uma brisa suave e vai te lembrar de que Ele é contigo. Não temas, porque eu sou contigo. A minha mão está estendida para te sustentar. Eu te atravesso no meio dessa tribulação. Eu continuo caminhando com você. O Senhor é que sustentou Noé, e o Senhor é que sustenta a sua igreja na atualidade. Então Noé recebeu essa orientação: tem que ter betume, tem que ter separação. Ser santo é ser separado. Ser santo não é andar em cima de um andur, aqueles bonecos de barro que eles fazem, que tem olhos mas não vê, tem ouvido mas não ouve, e também não se movimenta, que os outros têm que carregar nas costas. Não, santo é aquele que é separado para andar, para viver conforme a palavra de Deus, como você tem vivido. Você é santo na pessoa bendita de Cristo Jesus. Você é propriedade exclusiva dele. Você é santificado porque você pertence somente a Ele. Ninguém pode tocar em você, porque você é propriedade exclusiva dele. Tem um selo de Deus sobre você, que é o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode te tocar. Você pertence a Ele. Então isso é ser santo. E Noé foi chamado para andar em santidade. E a arca, que é uma tipologia da igreja, também comunica esta mensagem da separação, da santificação, tá certo? A partir dessa especificação de Deus, de betume por dentro e por fora. Aí ele fala acerca dos animais, para vir todos os animais também a Noé na arca. Então você vê, a partir dessa palavra, né, que Deus disse a Noé, é muito interessante olharmos para essa tipologia da arca, de todos os animais que vieram a Noé, né, para serem abrigados na arca, e olhar para a igreja e se lembrar do que Cristo disse. Todos são chamados, todos são chamados, a todos é aberto o convite, a todos é aberta a oportunidade. O chamado da salvação é para todo mundo. O Senhor Jesus Cristo tem capacidade, tem poder, o seu sangue tem poder para purificar o pecado de todos. O sangue derramado na cruz do Calvário é eficaz para purificar, tá certo? Ele faz a expiação de um pecado suficiente de toda a humanidade. Agora, quem terá o seu pecado expiado? Quem terá os seus pecados perdoados? Aquele que crê.
Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está convidado, será condenado. Mas todos são convidados, assim como todos vieram a Noé para serem abrigados na arca. Assim também o chamado é para todos. E glória e honra ao nome do Senhor, porque nós ouvimos o chamado de Deus. Você só está aqui porque Deus te chamou. O Espírito Santo de Deus é que estava interagindo com o seu coração quando você ainda estava naquela situação de pecaminosidade, naquela situação de destruição, de queda, quando você ainda era escravo do pecado para a morte, quando você era escravo dos vícios, escravo do diabo. O Espírito Santo de Deus que interagia no teu coração e que te convencia do pecado, de que você está em pecado, mas existe um Salvador que derramou o seu sangue para purificar o teu pecado. Da justiça, porque a justiça de Deus é Cristo, que se manifestou a nós. Cristo nos justifica através da justiça que Ele adquiriu para nós, através do seu sacrifício vicário, substitutivo, morrendo mesmo sem pecados, admitindo sobre si o nosso pecado e morrendo na cruz do Calvário. Cristo, a justiça de Deus para nós. E o juízo, haverá um juízo. Deus vai trazer juízo sobre toda a terra. E aí o Espírito Santo de Deus nos convenceu. O Espírito Santo de Deus que de fato nos convenceu a estar na presença do Senhor nesta noite. Nós abrimos o nosso coração e sermos salvos pela poderosa mão de Deus. Assim também acontece na atualidade. É a mesma coisa, o chamado é para todos. Então, como Noé, a igreja tem que se posicionar diante desse mundo e pregar a verdade em Cristo, mesmo que a verdade doa, mesmo que a verdade denuncie o pecado, mesmo que a verdade traga prejuízo para nós. Será cada vez mais difícil daqui para frente, mas a igreja tem um compromisso com a verdade em Cristo. Eu sou o caminho, não existe caminhos. Buda não salva, Maomé não salva, Allan Kardec não salva, Ellen G. White não salva, nenhum desses salvam. A salvação está na pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Graças a Deus. Somente em Cristo a vida é eterna. E a igreja tem um compromisso com esta pregação. Mesmo que essa pregação renda prejuízos, renda perda de amizades, renda perda de parentes. Mas Cristo disse: quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. Faça a escolha nessa noite. Quem é a tua prioridade? Quais são as tuas prioridades? Quem está no centro do teu coração? Se é o Senhor Jesus Cristo, pague o preço que for necessário, mas seja fiel até o fim, porque é o Senhor que garante a tua vida eterna. É o Senhor que garante a tua vitória, a tua salvação. Como Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Nele está a minha e a tua vitória. Então, quando a gente olha para a situação de Noé, a gente vê a igreja. A gente vê exatamente a situação da igreja. A gente vê aqueles que são chamados para estarem dentro da arca, aqueles que, tendo vindo a arca, que é Cristo, que é a igreja na atualidade, são feitos nova criatura na pessoa bendita de Cristo Jesus. A gente vê essas verdades maravilhosas que nos alcançaram e que nos incumbem de também comunicar a outros. Agora, olhando para esses textos e olhando para essa poderosa mensagem que o Espírito Santo de Deus nos comunica, nós temos que também trazer algumas informações, que é o que eu pretendo fazer agora, trazer algumas informações adicionais sobre a literalidade desse texto, a literalidade dessa mensagem. Por quê? Na atualidade, tem se levantado muitos críticos, tem se levantado muitos contestadores, querendo trazer questionar, duvidar, tá certo? Destruir a autoridade da Sagrada Escritura, atentando contra a Sagrada Escritura, e muitos deles se chamam teólogos. E aí a gente olha para essa situação e se lembra de Pedro, por exemplo, que levantarão doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então existem doutores para justificar hoje quaisquer absurdos, quaisquer loucuras, e muitos desses têm se voltado para a Bíblia e têm tentado questionar, têm tentado levantar dúvidas, levantar ambiguidades sobre as afirmações da Sagrada Escritura. Só que se nós abdicarmos, se nós abrirmos mão
de crermos na Sagrada Escritura como palavra de Deus inspirada, teopneustos, infalível, inerrante, nós estamos abrindo mão da revelação do Espírito Santo de Deus para nós. Nós estamos abrindo mão da palavra que, direcionada por Deus, vem para a nossa edificação, para a nossa purificação, para a nossa salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. E aí eu peço para vocês irem comigo em 2ª carta de Paulo a Timóteo, 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17, para a gente entender qual é a importância da gente compreender a literalidade desse texto, compreender como de fato a Sagrada Escritura foi inspirada por Deus, como mesmo ela tendo 40 escritores, pelo menos 40 escritores, ela tem só um autor, que inspirou todos esses e coordenou todo o processo, ao longo de pelo menos 1.600 anos de trabalho, em diferentes locais, em diferentes situações sociais, políticas, econômicas, mas o Espírito Santo de Deus conduzindo todo esse processo, para que chegasse às nossas mãos a Bíblia Sagrada, que aberta é a boca de Deus falando comigo e com você. O Senhor que é onisciente e que na época que ordenou a confecção desses textos, ele mesmo que direcionando esses textos para as sociedades da época, ele vislumbrava também a mim e a você sentados nesta noite, nesses bancos, nessas cadeiras, e que ouviríamos essa palavra e seríamos então impactados por essa verdade. O Senhor olhava para nós enquanto conduzia todo esse processo. Ele já sabia que nós viríamos e que ouviríamos essa palavra. 2ª carta de Paulo a Timóteo 3, 14 a 17 diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Paulo falando a Timóteo. Permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice ou mocidade sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, olha uma coisa maravilhosa, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra. Coisa maravilhosa, essa palavra de instrução de Paulo para Timóteo, como um pai falando para um filho, dizendo a palavra de Deus que tem sido ensinada para você desde que você era jovem. Aquela mesma palavra que por meio da sua de Eunice, tá certo? E de Lloyd, acho que era a avó dele, Eunice era a mãe, comunicaram a você esse ensinamento, comunicaram a você essa verdade. Aquela mesma palavra que era verdade na tua mocidade, permanece verdade agora na tua fase adulta. É a mesma palavra de Deus, tem a mesma autoridade, tem o mesmo poder, e é garantida pelo mesmo Deus. Então nós temos essa situação, dessa abordagem de Paulo para Timóteo, trazendo essa garantia, trazendo essa firmeza em relação à autoridade das Sagradas Escrituras. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que a Bíblia Sagrada, tá certo? Que o Espírito Santo de Deus, por meio da Sagrada Escritura, exige de nós um determinado comportamento diante da Sagrada Escritura. Se você não recebe a palavra de Deus como autoridade, você está impossibilitando a ação de Deus sobre a sua vida. Se você rejeita a palavra de Deus como revelada, você está rejeitando também a revelação de Deus para trazer a tua salvação, a revelação de Deus para trazer a tua edificação. Assim o diabo tem levantado hoje muitas estratégias para combater a Sagrada Escritura, para combater a autoridade da Sagrada Escritura. Por exemplo, levantaram uma tal de teologia da desmitologização, que diz que a Bíblia Sagrada ela está preenchida com muitos mitos. E o que são esses supostos mitos que eles alegam? Eles dizem que tudo aquilo que é uma narrativa acerca de sobrenatural é um mito, porque a ciência não pode comprovar o sobrenatural. Agora, uma ciência antissobrenaturalista, uma ciência que reduz tudo apenas ao campo da matéria, que reduz tudo apenas ao campo físico, humano. Agora, se a ciência não consegue comprovar o sobrenatural, o problema não está no sobrenatural, o problema não está no espiritual, o problema não está em Deus, e sim na própria ciência, que não tem ferramentas para examinar.
e sim na ciência que é limitada àquilo que é humano, a ciência que é limitada àquilo que é material. Então, a ciência, quando se volta para analisar aquilo que é material, aquilo que é físico, aquilo que é tangível, que é palpável, ela está dentro do seu campo de ação, da sua alçada. Mas quando alguém tenta manipular a ciência para questionar o espiritual, ele está tirando ela do seu lugar. Ele está lidando com ela de forma irresponsável. Então nós temos aí a situação, por exemplo, de hoje, em relação a alguns teólogos que se submetem, abaixam a cabeça para isso, e tentam adequar a Bíblia a certos preceitos filosóficos, científicos, que são anti-sobrenaturalistas. E aí surgiu essa tal de desmitologização, por exemplo, que diz, olha, isso aqui é um mito, isso aqui é mitologia, isso aqui foi inserido aí por uma sociedade muito antiga, que não tinha noção das coisas, e que assim colocou esses mitos, tá certo, para tentar fazer da narrativa uma narrativa heróica, uma narrativa com impacto sentimental. E aí nós temos, por exemplo, outros que dizem que existe um cânon dentro do cânon. Um cânon que seria o cânon literal, real, verdadeiro, que narra, por exemplo, alguns fatos históricos, alguns conceitos filosóficos, éticos, morais, e um outro cânon que seria maior, mais composto de vários eventos não factuais, não reais. E aí dizem, olha, existe um cânon dentro do cânon, ou seja, você tem que dar ouvido somente ao cânon que fala acerca de coisas comprovadas por esta linha científica, ou por essa linha filosófica. E aí, quando olhamos para essas situações, nós entendemos por que muitas pessoas já naufragaram na fé. Nós entendemos por que muitas pessoas já perderam o contato, a conexão espiritual. Já entendemos por que muitas igrejas, infelizmente, chegaram à falência. Por quê? Porque não se submeteram à revelação da palavra de Deus. Não se submeteram à autoridade da Sagrada Escritura. Não entenderam que a palavra que sai da parte de Cristo para nós, como ele mesmo diz, pode passar o céu e a terra. Pode ser que essas coisas não subsistam, pode ser que elas passem, mas a palavra que eu dei não passará. Não passa, não cai, não falha, não muda, como Deus que a disse não muda. Eu, Senhor, Deus, não mudo. Pode mudar as sociedades, pode mudar a humanidade, pode mudar a face da terra, mas Deus não muda, porque Ele é eterno e Ele é perfeito. Então, a partir dessa situação, e olhando para essa problemática, a gente começa a ver as desculpas que eles levantam. Uma das desculpas que eles levantam para questionar a Bíblia está relacionada à Arca de Noé. Está relacionada aos fatos que foram mencionados aqui. A questão do tamanho da arca, a questão dos animais terem sido abrigados nela. Essas questões, por exemplo, são utilizadas por eles para atribuir, tá certo, a Bíblia ser, na verdade, composta de mitos, ser composta de fábulas. E aí nós precisamos trazer isso para você se fortalecer. Nós precisamos trazer isso para você ter sua fé confirmada. Aleluia, glória a Deus. Rapidamente, que o tempo já vai, eu quero trazer um estudo aqui para vocês, para mostrar a veracidade. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro de geografia, ela não é um livro de história, ela não é um livro de física, nem de química, nem de biologia. Ela é a Sagrada Escritura e o objetivo, o propósito dela é a salvação. Quando Deus inspirou os autores, o propósito era a salvação do homem. O propósito era anunciar Cristo. Cristo é o centro das Sagradas Escrituras. Anunciar o Salvador que viria no Antigo Testamento. Anunciar o Salvador que veio no Novo Testamento. E continuar com o Apocalipse, o Salvador que virá para buscar a sua igreja. Eis aí o cerne da Sagrada Escritura. Mas toda vez que a Sagrada Escritura fala acerca de um fato na ciência, ela fala com responsabilidade, porque o Deus que a inspirou garante as suas informações. Toda vez que a Bíblia fala de geografia, inclusive, um homem chamado Sir William Hansen, ele questionou os dados geográficos que Lucas colocou em Atos. Ele tinha grana, ele viajou por aquelas terras com o livro de Atos dos Apóstolos, para conferir se aquelas cidades que Lucas descreveu estavam ali mesmo. Depois de fazer várias escavações, ele foi achando uma por uma.
Glória. Achou uma por uma, e aí ele abdicou da sua incredulidade e passou a crer na autoridade do Deus que escreveu a Sagrada Escritura. Sir William Hansen, que havia sido contaminado com essa teologia liberal. Ele comprovou a veracidade das informações geográficas da Bíblia. A Bíblia, quando fala de história, era certa. Inclusive, antigamente, a arqueologia afirmou que nunca existiram os povos hititas, nem os assírios e os babilônicos. Eles diziam que tinham sido um povo pequeno, tinha sido tudo aquilo que a Bíblia falou. Depois que os arqueólogos começaram a desenvolver técnicas melhores de escavação e começaram a escavar aquelas regiões, foram descobrindo uma por uma. A ciência nem imaginou que existia um povo chamado hitita, e a Bíblia já havia mencionado que haviam os filhos de Ate, com quem Abraão negociou, depois que estavam presentes quando Israel entrou na terra de Canaã, e a Bíblia Sagrada já estava antecipando informações arqueológicas que só viriam ser descobertas muito depois. Os assírios também, a Bíblia Sagrada havia falado acerca deles, e a arqueologia foi lá e desenterrou os palácios de Sargão, desenterrou Nínive, desenterrou todos esses artefatos. E um mundo de informações, de tábuas de cuneiforme escritas, que foram traduzidas, e trouxe mais informações que batem com a Sagrada Escritura. A Bíblia Sagrada que você leva nas suas mãos é garantida pelo Deus a que você serve. Você pode confiar na palavra de Deus. Você pode se submeter à palavra de Deus. E assim também em relação a Noé, um estudioso que eu consultei, eu recomendo a todos que consulte. Ele é um cientista cristão. Olha que coisa maravilhosa. A igreja tem que se levantar e ocupar espaço na terra para dar testemunho do Senhor Jesus Cristo em todas as áreas. No direito, na medicina, no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, na Câmara, em todos os lugares. O Senhor levante homens e mulheres de Deus para glorificar o nome dele nessas áreas. Veja, Adalto Lourenço é o nome do estudioso. Possui graduação em Física pelo Bob Jones, mestrado em Física pelo Clemson University, membro do Sigma Pi Sigma, sei lá o que é isso, é uma sociedade aí de físicos, né? Física molecular e microscopia de força atômica, datação radiométrica, e ele é o defensor do chamado criacionismo científico. As informações que ele nos traz sobre a Arca de Noé. Naqueles dados que estavam ali em cúbitos, né, que estavam em côvados, ele coloca aqui descritos em metros. Ele diz: qual o volume que a arca comporta? Está certo? De acordo com aquelas descrições. Pelo menos 40.500 metros cúbicos. 40.500 metros cúbicos. O peso bruto que ela suportaria com aquelas madeiras, né, e com esse tamanho. 13.960 toneladas. Tá certo? Ela suportaria com aquela constituição. Ela teria a altura de um prédio, ela comportaria, tá certo? No seu espaço, o equivalente a um prédio de 67 andares, com 200 metros quadrados por andar. 360 containers, tá? Ou 3.400 jaulas de 12 metros cúbicos, ou ainda 3.970 coças da GM. Quem já teve um coça aqui? Caberiam 3.970 coças da GM dentro da arca. E ele faz outra conversão aqui. Ele diz que caberiam 120 mil ovelhas dentro da arca. Para você ter uma noção da dimensão da construção que Deus mandou Noé fazer. Foram 100 anos de trabalho de Noé para a construção desta grande arca, né? Existem aproximadamente 1.250.000 espécies conhecidas, como colocadas na arca. Essa é a pergunta, essa é a dúvida. E a Sagrada Escritura, as informações que ela nos prestou, são coerentes? São verdadeiras? São autênticas? Então vamos entender como é que isso acontece? Existem pelo menos 1.250.000 espécies conhecidas, como colocadas na arca. Aí ele continua aqui, ó. Você tem que ler o texto e entender. Você tem que compreender a partir do que a Sagrada Escritura nos descreve. Então ele fala, olha, consultando o texto de forma correta, você consegue entender. Espécies com fôlego de vida nas suas narinas. Daqueles 1 milhão que eu descrevi aqui, 1.250.000 espécies, quantas estão caracterizadas naquilo que a Bíblia descreveu?
que é aqueles que têm fôlego de vida nas suas narinas. É assim que está o texto da Sagrada Escritura. O que é esse ter fôlego de vida? Respira pelas narinas. Por quê? Existem espécies que não respiram pelas narinas, respiram pelas brânquias, né? Então respiram de outras. Tem outras espécies, por exemplo, de insetos ou de animais marinhos que não têm uma respiração pelas narinas. E esses não foram descritos por Deus como sendo aqueles que estariam na arca. Então você tem que entender do que Deus está falando, do que o Senhor está falando, porque senão você vai causar confusão. Você não vai compreender a partir da descrição que ele está dando. Então, olhando para aquilo que a Sagrada Escritura definiu como animais que estariam na arca, nós caímos de 1.250.000 para mais ou menos 30.000. 30.000 espécies. Por isso que eu pedi para você guardar a leitura. 30.000 espécies. O resto são anfíbios, tá certo? E aí você tem outras descrições, né, de animais que têm outro tipo de respiração. Répteis, por exemplo. Então você tem uma outra gama de animais. Eu não vou passar tantos detalhes porque o tempo já está indo. Agora, sobre espécie, o que a gente tem a dizer sobre isso? O vocábulo, terminologia da taxonomia, que é aquilo que estuda os animais, espécie. Por exemplo, você tem diversas variações de animais dentro de uma mesma espécie. O cavalo, por exemplo, cavalo Przewalski, cavalo de Przewalski, que é uma raça que foi catalogada pelos biólogos. Esse cavalo de Przewalski, conforme ele descreve aqui, ele tem um código genético que através dele, por meio de cruzamentos, você poderia desenvolver todas as outras espécies de equinos. Então, a partir do código genético deste cavalo, você tem, guardando nele, código genético suficiente para, através de diversos cruzamentos e através de diversas adaptações e modificações, porque a Bíblia Sagrada, ela não é contra a microevolução, ela é contra a macroevolução. O que é a macroevolução? Um cavalo nunca foi um grilo. Um grilo nunca foi um rinoceronte. O rinoceronte nunca foi uma abelha, como diz a ciência macroevolutiva do evolucionismo darwiniano, que tudo teve origem num ser unicelular. Então isso não tem comprovação nem científica, porque isso é uma teoria, não tem comprovação, tá, ok? É apenas uma teoria que é defendida como religião, mas não é comprovada pela própria ciência. Agora a Sagrada Escritura, ela fala assim, de espécie. Então um ser dentro da sua espécie passa por variações, por exemplo, local de habitat, clima, alimentação, tudo isso interfere na sua adaptação ao meio. Isso chama-se microevolução. Então você tem, quando Deus diz, primeiro, animais que respiram pela narina. Então cai daquele imenso número de 1.250.000 para pelo menos 30.000 espécies. Dentro de uma espécie, você não precisa de um animal de cada um tipo de variação de cavalos, por exemplo. Você precisa somente de um animal, tá certo? Que guarda o código genético para fornecer esta variação de espécies. Por exemplo, essa raça de animais. Então você tem a primeira coisa, né? Você entender o texto. Animais que respiram pela narina. Depois, conforme a espécie. Um representativo dessa espécie. Outro representativo daquela outra espécie. Outro casal representativo daquela outra espécie. Tá ok? O biólogo Frank L. Marsh propôs englobar sob um vocábulo baraminologia, todos os seres vivos que, diferindo entre si por alguns detalhes morfológicos, 2, sejam capazes de cruzar entre si, mesmo que o produto resultante seja estéril. Aí você tem a situação na qual diversos tipos de animais, tá ok? Dentre aqueles catalogados, alguns podem oferecer cruzamento entre si. Por quê? Estão dentro de uma mesma espécie, mesmo que tenham variações. Por exemplo, um lobo e um poodle. São diferentes ou não são? Mas podem ter, inclusive foi comprovado por esse estudo, que pode haver cruzamento entre eles e gerar animais que com o passar do tempo vão tendo diferenciações e características peculiares de lobo e de poodle, mesmo sendo tão diferentes. Então você não precisa ter todas as variações de animais.
Você precisa ter um casal conforme espécie, tá certo? Daqueles que respiram pelas narinas. Seguindo, para a gente concluir, que meu tempo já estourou, por pedir só um pouco de paciência, ele dá o exemplo aqui também dos cães, que é a mesma situação. Você não precisa dar de toda a variedade de cães, somente um casal conforme a espécie. Número de tipos básicos conhecido entre anfíbios, répteis e mamíferos e também aves. 1000 animais, 1000 pares. Com 1000 pares de animais, você consegue reduzir toda a grande variedade de animais a 2 para cada espécie. Então, com 2 animais para cada espécie, constituindo um montante de 1000 animais, você consegue compor toda essa variação de códigos genéticos e variação de animais dentro da espécie. 7 pares de animais limpos, mais um par dos imundos, mais 7 pares de aves ou 20 animais. Quantos animais, quantas ovelhas cabiam na arca? 120.000. Então, 7 pares de animais limpos, um par de animais impuros, mais 7 pares de cada aves, constituiriam aí um montante de 1000 animais. E a arca comportava 120.000 ovelhas. Né? Interessante, né? Como ele coloca aqui, ó, transportaria 120.000 ovelhas pelo menos. Vamos lá, vamos seguir. De todos os tipos básicos conhecidos de animal. Aí você tem essa situação dos animais conforme eu descrevi já. Adiantando aqui para caminhar para o final. De todo animal limpo levará contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mais dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves, dos que voam nos céus. 7 dos céus, né? 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Outra coisa, uma questão que eu já expliquei para vocês aqui, que está relacionada à tradução e não ao original. Na Bíblia que a gente lê, na nossa tradução, em alguns lugares o tradutor optou por colocar a palavra aves, conforme foi lido aqui, né? 7 pares de aves. Mas se você tiver a oportunidade de ler o texto original, não está escrito aves, está escrito animais que voam. Por quê? Porque a ciência já comprovou que existem não somente aves que voam, mas existem outros animais de outra espécie que voam. Por exemplo, qual? Morcego. E ele não é uma ave. Então a Bíblia Sagrada, quando utilizou a palavra para descrever, ele não empregou aves, ele pregou animais que voam, porque enquadra aves e também animal de outra espécie, tá ok? Para concluir, você tem os animais puros, conforme descrito lá em Levítico 11, tá? Você tem os animais imundos, também descrito em Levítico 11, isso aqui eu posso disponibilizar tudo para vocês depois. E aí ele fala dos animais imundos acerca dos enxames, também tem uma descrição aqui, que a gente conta em Levítico. 2 e 2 virão a ti e os farão entrar. É interessante o que? Nessa parte aqui. Você tem que ler detalhadamente tudo que a Bíblia Sagrada diz. Você tem que prestar atenção. Veja só. Não diz que Noé saiu por aí com uma rede caçando animal. Não diz que ele foi atrás, correr atrás dos animais. Diz que os animais virão a ti. E aí, outra coisa. Se você tem hoje separação dos continentes, América, Oceania, Ásia, tá? Europa, África, esses continentes estão afastados, distantes. Como é que esses animais foram até Noé? Como é que eles puderam se apresentar diante de Noé para serem inseridos na arca? Aí a ciência também dá explicações para isso. A própria ciência também comprova essas evidências. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar de Pangeia? Quem aqui já ouviu falar das placas tectônicas, movimentação dos continentes? Os continentes estão em cima de placas chamadas placas tectônicas. Eles não estão fixos, eles se movem. E a ciência comprova que em determinado período da história eles estavam todos colados. Quando eles estavam todos colados, o nome que se dava a eles era Pangeia. Claro que foi dado posteriormente, né? Os cientistas deram esse nome posteriormente. E aí quando a gente observa a ciência construindo essas ideias e trazendo esclarecimentos, você abre a Bíblia e encontra todos os animais vieram a Noé na arca. Por quê? O caminho estava aberto para todos eles, porque os continentes estavam todos colados, unificados, que era a chamada Pangeia. E aí outra coisa para a gente concluir. Como é que Noé conseguiu colocar girafas, elefantes e animais gigantescos dentro de uma só arca?
Como é que ele conseguiu colocar animais tão grandes dentro de uma arca? E aí eu pergunto para você, quando uma pessoa vai transportar um animal do seu habitat natural para inserir num zoológico, ele pega esse animal adulto ou filhote? Pega ele? Filhote, obviamente, porque é o mais esperto a se fazer. Você acha que Deus não teve a mesma ideia também? Por que Noé teria que arrumar espaço para uma girafa de quase 7 metros? Se você pode pegar ela filhote, e todos os animais filhotes não passam de 1 metro. Então você tem essa situação. Outra situação que o pessoal questiona: do que esses animais carnívoros se alimentaram na arca? E aí, Adalto Lourenço também trouxe aqui a explicação. Ele falou, olha, nenhum animal é 100% carnívoro. Nenhum animal. Todos os animais, os carnívoros, são 60% da sua alimentação é carne. O resto são, sim, herbívoros em algum aspecto. Eles comem, se alimentam de ervas em algum momento. Tanto que você tem, por exemplo, gato e cachorro, animais domésticos. Quando eles têm algum problema estomacal, o que eles fazem? Capim. Comem capim. Para equilibrar, tá certo, no seu metabolismo. E assim, outra coisa que ele também nos trouxe aqui de descrição. A arca, ela ficou pelo menos 1/3 da arca ficou imerso. 1/3 da arca ficou imerso. Esses animais que foram levados a Noé, o compartimento de cima certamente foi para as aves e para Noé e sua família. E os compartimentos segundo e terceiro piso foi para esses animais, tá certo, carnívoros, animais que teriam maior estatura posteriormente e que foram até a ele filhote. E quando você tem a situação da arca estar imersa 1/3 dela abaixo, mesmo que tenha circulação de ar e ali fique um ambiente escuro, você vai ter um ambiente escuro e frio. E nessas condições, o que é favorecido no metabolismo animal? Hibernação e torpor. Então todo aquele período no qual a chuva caiu sobre a terra e os animais ficaram abrigados na arca, recebendo a ventilação, conforme Deus ordenou a Noé colocar a ventilação em cima, tá certo? E aí a ventilação entrava, a luz entrava para a parte de cima, mas a parte de baixo tinha ventilação, mas tinha escuro e frio, que favorece o torpor e a hibernação. Então você tem a situação na qual, se eles necessitassem se alimentar, poderiam se alimentar de ervas. Eles vieram a Noé filhotes, então seriam facilmente acomodados. Eles estavam numa situação favorável à hibernação, então certamente ficaram dormindo durante aquele período. Só para você entender, através dessas informações, tá certo? Que o Deus que escreveu a Sagrada Escritura, que inspirou os autores a nos compartilhar essas verdades, ele garante tudo aquilo que ele colocou no texto sagrado. Você pode crer, você pode confiar, porque o Deus que nos entregou essa palavra aqui, ele garante que essa palavra é verdadeira para mim e para você. Então eu trouxe as informações aqui somente para abençoar a tua vida com esses dados. Quando você olha para esses dados, quando você olha para a ciência, você vê aqueles que se dedicam à ciência, mas são tementes a Deus, são sim uma grande bênção para a igreja de Cristo e para a palavra de Deus. E assim nós podemos glorificar a Deus pela vida do Adalto Lourenço, pela vida daqueles que se dedicam para trazer mais informações e principalmente pela palavra que o Senhor entregou a nós. Muito obrigado pela oportunidade, que o Senhor continue abençoando poderosamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Deus abençoe